Boa tarde, meninos. Mais um vídeo, né, desse ciclo de vídeos, né, de literatura, uma literatura para o PISM, né, e a gente já vem abordando alguns assuntos ao longo desses vídeos. E para dar continuidade, hoje o assunto é poesia, né, entender dois movimentos na poesia que vão se mostrar diferenciados, né, principalmente a partir da década de 1950 e 60 e, consequentemente, também na década de 1970. O primeiro movimento a ser falado aqui é o movimento concretista, né, da poesia concreta, que se inicia já mais ou menos na década de 1950 e vai se desdobrar nas outras décadas. E qual que é a grande diferença desse movimento? É justamente pelo seu caráter experimental. Isso é muito importante de ser falado. Todos os conceitos de poesia vão se modificar com esse movimento, né, que vai experimentar novas formas de se fazer poesia através, né, principalmente através do seu caráter visual, né? O interessante da poesia concreta que vai mexer na estrutura poética, que é talvez uma das mais conservadoras que nós ainda até hoje colocamos como tal, né? Para ser poesia tem que rimar, tem que ter, né, versos decassílabos, com rimas diferenciadas, mas isso na poesia concreta vai se abolir de algum jeito, no sentido de que essas poesias serão extremamente experimentais, no sentido de produzir o ato poético através do espaço, né, do que a gente chama de folha, do espaço em branco para a concepção. Então essas poesias, elas terão um caráter visual muito, muito claro e muito demandado nesse sentido. Então, quando a gente pensa na poesia concreta, o verso concreto é um verso que vai modificar. Às vezes ele vai tomar formato de, talvez uns mais conhecidos, em formato de espiral, formato da própria palavra, talvez o que a gente lembra que é o poema lixo, né? Lixo e luxo, tal como está no nosso material também. E os dois grandes nomes da poesia concreta no Brasil vão ser os irmãos Augusto de Campos e Haroldo de Campos. Até hoje são os nomes mais levados em consideração quando associamos essa questão. E qual que é o princípio dessa arte? É a busca pela ruptura, né, do tradicional, que de algum jeito dialoga com a estética tropicalista. É importante pensar que é romper com caráteres tradicionais e promover uma arte nova, uma arte brasileira nova, que tem, né, que pode se fazer sobre diferentes aspectos, não mais aqueles mesmos que nós sempre promulgamos como verdadeiros. Então, isso vai ser realizado através da poesia, diferente de outros aspectos aqui que já foram mencionados nos vídeos anteriores. E qual que é a grande questão, né? Mais características aí para falar desse movimento, né, concreto, seria justamente a disposição especial e espacial dos vocábulos no poema. Então é possível permitir a leitura sobre diferentes enfoques, não aquele mais tradicional, conforme nós fazemos. É possível desdobrar esse ato da leitura, né? E isso é importante, que já era algo promovido por outros poetas, né? Seja pelo Ezra Pound, pelo Apollinaire, pelo Mallarmé, pelo James Joyce. Todos eles já inspiraram a promoção dessa arte, né, dessa poesia concreta. E no Brasil, talvez nomes que já haviam feito isso inicialmente seria o caso do Oswald de Andrade, que talvez seria um dos primeiros poetas concretas, a partir dessa analogia, não quer dizer que ele tenha utilizado dessa categoria. O próprio João Cabral de Melo Neto, que vai estruturar
poemas também de um formato diferente. Outra coisa interessante, que esse movimento inicia com um manifesto, né, que é chamado de Plano Piloto para a Poesia Concreta. E através dele, né, eu vou até fazer uma leitura rápida aqui, que é possível, declara o fim do verso como unidade rítmica formal do poema e passa a se reconhecer como espaço de agente estrutural. Então é possível modificar, deixando de desenvolver de maneira meramente temporal e linear, intentando para as multiplicidades e a simultaneidade da comunicação não verbal. Então é importante esse aspecto da comunicação não verbal, né, feito por imagens. Então o visual, conforme já coloquei, é também nessa estética concreta. E para associar a nossa leitura aqui, né, junto ao poema concreto, a gente vai falar do poema processo, que também se baseia nesse aspecto visual, né, que é criado entre os anos de 1960 e os anos de 1970. E qual que é o objetivo do poema processo? É justamente criar um objeto artístico reprodutível que atendesse às necessidades de informação e comunicação de massa naquele momento. Então, o visual é também necessário, pautado por uma lógica de consumo imediato. Então, é importante pensar nessa lógica de consumo através do poema processo. E, além de tudo, como características que estão lá no material escrito, né? Estou fazendo aqui, né, um breve resumo, uma breve associação das características dessas categorias artísticas, mas é interessante pensar o poema processo como uma exploração de signos também não verbais. Então a gente está falando de outras formas de comunicação e de linguagem. E talvez os que eles mais utilizam seja a utilização de figuras geométricas também, que é muito comum, tá lá no material, vocês vão ver diferentes exemplos, a perfuração do papel e gráficos também, e a utilização de uma linguagem semiótica. Isso é interessantíssimo. E junto também, né, se a gente pudesse falar também outro movimento, talvez um pouquinho menor, seria o poema Praxis, que também, dentro dessa levada da poesia concreta, vai se utilizar desse aspecto não verbal para constituir, né, para pensar o ato de compor poesia naquele momento. Então, é questionar o lugar da composição poética. E pensando também nesse ato da composição poética, pensando como é importante esse lugar do consumo. Então, são poesias, né, se a gente fosse pensar aqui bem geralmente, né, sem especificá-las, que tentam questionar o lugar do já preconcebido do poético. Então, lá no material vocês vão ter acesso a alguns exemplos desses poemas, dessas manifestações, e, né, próximo aí já terá um outro vídeo, né, aí a gente vai para a linha da literatura marginal. Então, meninos, espero que esse vídeo atenda às necessidades da proposta. Vejam esse vídeo e juntem a leitura do material que está lá no SIGA. Não esqueçam que teremos, né, já tem um exercício avaliativo em relação a essas manifestações poéticas. E caso tenha alguma dúvida, né, utilizem a plataforma para tirar as dúvidas através do fórum, né, e é uma importante ferramenta para que não tenha mais dúvidas e auxiliem ao máximo vocês realizarem as atividades. Então, até a próxima. Tchau, tchau!